Olá, boa tarde, eu sou a Ana Caneta e a gente está aqui começando mais um Facebook Live, também ao vivo no Instagram, dentro da nossa programação especial da Semana do Cliente. Bom, em primeiro lugar, eu quero pedir perdão, pedir desculpas aí aos nossos seguidores, aos seguidores da Luísa, que a gente teve um problema técnico que atrasou aí alguns minutos, mas vai valer muito a pena esse papo, eu tenho certeza. A gente está fazendo aqui uma série de conteúdos especiais nessa semana e a gente pediu para os nossos seguidores indicarem nomes do empreendedorismo, nome do mundo dos negócios, que eles gostariam de ver aqui nos nossos canais. E essa empresária maravilhosa que está aqui com a gente, que é a Luísa Helena Trajano, a nossa convidada de hoje, do Magazine Luiza, foi uma das mais indicadas. A Luísa é uma empresária brasileira que comanda essa rede de lojas do Magazine Luiza e outras empresas integradas à sua holding. Eu quero pedir para você também verificar o áudio do seu equipamento que você está usando, fone de ouvido, celular, computador, e se tiver algum problema aí na transmissão, avisa aqui pra gente, tá? Bom, eu quero primeiro agradecer, Luísa, a sua participação aqui com a gente, agradecer por você receber a gente aqui na sua empresa. Para nós é uma honra, um prazer ter você aqui nos nossos canais. Obrigada. Bom, vou contar mais um pouco da história da Luísa para vocês. Quando assumi os negócios da família, o Magazine Luiza era uma rede de lojas no interior do estado de São Paulo e com muito empenho, com muito trabalho, a Luísa transformou a marca em uma das mais conceituadas do mercado, conseguindo aí brigar de igual para igual com os grandes do segmento. Ela é formada em Direito pela Faculdade de Franca e está há 26 anos à frente do grupo. A sua história na empresa começou cedo, aos 12 anos, é isso? Eu estou há mais tempo, há 26 anos. Eu fui superintendente, mas eu era diretora antes, agora em 91 eu assumi a superintendência. E você começou como balconista de uma das lojas aos 12 anos? Isso nas férias, depois com 18, 19 anos eu me formei e vim trabalhar. Agora há 26 anos eu estou sendo presidente do grupo e hoje eu sou presidente do conselho. E um dos destaques do Magazine Luiza é que ele hoje é uma referência no comércio eletrônico, na integração das lojas físicas e do digital, Luísa? E a gente recebeu muitas perguntas em relação a essa história toda. Então eu queria que você contasse, resumisse essa trajetória à frente do Magazine Luiza, as principais mudanças que você foi implantando ao longo do tempo e quais os principais desafios que você teve nessa trajetória? Bom, primeiro, o que eu acho muito importante é nós fizemos a lição certa na hora certa. Então, quando a gente se tornou formal muito cedo, nós auditamos a empresa muito cedo, a gente buscou parceiros para trabalhar, bancos e tal, mesmo que o lucro da gente naquele momento fosse menor. Então, a gente procurou ter uma empresa sustentável. Então, isso eu digo para o pequeno porque é muito importante. Quanto mais rápido ele conseguir sair da informalidade e ter... mas Luiz, o imposto é tão alto, é tão difícil, mas isso ajuda muito você crescer. Então, isso foi muito importante. Segundo, a gente pregou muito uma coisa que hoje só duas coisas vai distinguir uma empresa da outra, que é inovação e atendimento. E nós estamos na Semana do Cliente. Então, o Magazine Luiza sempre, o nosso desafio era crescer sem perder a nossa alma do interior, o nosso jeito de ser, a nossa forma de ser. Então, isso foi um desafio muito grande, que hoje a gente está integrando hoje 900 lojas e mais de 15 centros de distribuição, e a gente continua mesmo em atendimento e inovação. É uma empresa, em 91, a gente criou uma loja eletrônica Luiza, que o Magazine Luiza traz para a sua cidade, a loja do ano 2000. Não tinha nem internet ainda, porque o que era essa loja? Isso é uma decisão de vanguarda, ela não tinha produto, não tinha nem multimídia, a gente filmava em TV e vídeo, mas sempre sem perder o calor humano. Então hoje nós temos só dessas 180 lojas, que é 2 vezes que em Harvard. Então, a gente nunca tem medo de pôr um pé na inovação, e no atendimento, que é hoje na Semana do Cliente, a gente cada vez mais, eu tenho uma linha direta com o cliente, quando ele não é bem servido, eu tenho uma linha, está escrito na carta no site, então a gente se preocupa muito. E de acordo com o digital e o físico, é muito importante isso, porque é um desafio no mundo. Loja física vai acabar, digital vai mandar, e como que é? Então, teve uma onda muito forte, onde o Magazine sofreu muito preço das ações, onde a onda era separar o digital, o site, da loja física. Apesar, a família é muito mais preocupada com a empresa dure 100 anos do que com o dinheiro que ela foi receber. Então a gente foi caindo o preço na bolsa, porque a gente não separou. A gente valia muito, 3 vezes mais
o site sozinho do que as duas juntas. Mas a gente ficou firme e a família nunca cobrou isso também. E hoje todo mundo voltou para dentro, porque loja física, minha gente, não vai acabar. É importante a gente falar isso. Loja física não vai acabar. O que acontece com a loja física? Ela que muda um pouco o formato, ela é mais entretenimento, ela é um centro de distribuição que a pessoa compra na internet e procura na loja. Ela é um atendimento quando a pessoa quer ter contato físico. Então, nós nunca abrimos tanta loja física no mesmo ano como a gente abriu ano passado. E esse ano nós vamos marcar o recorde de abrir loja física. E onde a gente tem loja física, a gente vende muito mais no site. Só que enquanto isso, nós estamos desenvolvendo em 2 laboratórios digital, tudo que é digital mesmo. Então, se o pessoal chegar na loja hoje, o vendedor atende no smartphone, o nosso carreteiro vai na casa dele, o nosso montador, o nosso estoquista confere o estoque, tudo em aplicativo. Então, a gente misturou esses 2 mundos. Quando ninguém acreditava nisso, a gente já vinha misturando, e com isso, o Magazine Luiza hoje é conhecido por isso em todo lugar. Agora, presta atenção, a loja física, ela muda um pouco o formato, ela é mais entretenimento, ela é alegria, ela é atendimento. Então, assim, a gente tem que fazer da loja, eu brinco da loja física, um centro de diversão. E o que manda hoje é a experiência do cliente, né? Tudo isso que você falou, e a gente está falando da Semana do Cliente, da importância de estar centrado no cliente, na necessidade dele. Então, o comportamento desse seu consumidor foi mudando ao longo do tempo e a empresa foi se adaptando a isso, né? É uma lição que apesar que o pequeno empresário voltou, tem. A gente faz o Dia do Cliente Ouro, onde a gente faz café da manhã, música, há muitos anos. E a gente, cada dia mais, quer transformar as nossas lojas num lugar onde as pessoas se sentam bem, tomam café, tem pipoca, as crianças têm. Então, assim, a gente cada vez mais, as lojas vão se transformar num parque de diversão, em alguma coisa onde as pessoas se sintam alegres, felizes, mas ela não vai acabar, é muito importante. Agora, não adianta também ter loja física e não ter um site ancorado em qualquer coisa. Eu sei que para os pequenos é difícil, mas ela tem que ter um site, ou no marketplace das empresas, em qualquer lugar. Esses 2 mundos caminham juntos, eles não caminham separados. E foi acreditando nisso que o Magazine Luiza hoje é uma das empresas na Bolsa que mais valorizou. A gente chegou num pico de baixa tão grande quando o pessoal não acreditava, mas nós ficamos firmes, não separamos. Isso que eu falo, mesmo valendo quase 4 vezes mais, a gente não foi levado pelo aquele dinheiro na hora e a gente continuou desenvolvendo o digital. Com isso, a gente hoje é uma das empresas que mais vale, que mais valorizou na Bolsa por causa disso. Então, é muito importante a gente saber, o físico não vai acabar, mas desenvolver site digital, entrar nesse mundo digital é muito importante. Você falou da sua relação próxima com os clientes e a notícia que citei é que você também tem uma relação muito próxima com os seus colaboradores, né? Em eventos, enfim, no dia a dia. A gente recebeu uma pergunta aqui que é da Adriana Marburg, que tem a ver com isso. Ela quer saber como que você faz para ser uma líder que forma outros líderes de forma justa e humanizada. Como que é o nome, Mariana, né? Adriana. Coisa que desenvolve todo dia, né? Eu brinco que você tem que ter, eu peço sempre sabedoria, autoridade e justiça, porque não é fácil. Agora, o que acontece? Você tem que ir, eu costumo dizer que o líder é aquele que leva as pessoas mais longe do que elas acham que pode ir. Para isso, você também tem que te levar, Adriana, mais longe do que você acha que pode ir. Então, eu também, primeira coisa é o exemplo. Um exemplo de cumprir os princípios sérios, que em princípio não muda. Pedir desculpa quando erra, que a gente não é humano. E eu digo que você tem que ter as pessoas na cabeça, no coração e no bolso. Na cabeça é quando elas se sentem dono, empoderada. É quando você faz perguntas. Inclusive, eu trabalhei muito nas minhas pílulas do Instagram esses dias, o feedback. É quando você pergunta o que a empresa precisa melhorar, o que nós precisamos fazer que a gente não faz. É perguntar para as pessoas, não importa o nível, e as pessoas darem opinião, você falar, legal, eu vou mudar isso. Então a pessoa está se sentindo que ela é participativa. Isso é uma coisa. No coração é quando você realmente cumpre os princípios que estão... Eu não gosto nem de princípio escrito, mas que estão transparência. A gente não pode ser transparente só a hora que é conveniente para a gente. E como a gente não é... Nós não somos perfeitos, pedir desculpa quando não é. Então, quando as pessoas percebem que o líder é um líder transparente, que erra, mas que é humano, mas que erra, que admite que errou. Antigamente não podia falar que a gente errou. Hoje,
É super normal em liderança falar, desculpa, eu errei, me ensina. Então, o líder hoje é tudo isso. E no bolso, Adriana, é quando as pessoas participam. Eu costumo dizer que para vender 100, a gente não precisa, só ter as comissões e as vendas, mas para vender acima de 105% da sua cota, é preciso se dividir com os funcionários o que ganha. Então, ele também tem que se sentir motivado. Na cabeça é quando ele participa, no coração é quando ele sente os princípios. E no bolso é quando você também incentiva quando ele faz mais, é como se fosse dono. Então, essas 3 coisas levam ele a se sentir como se fosse dono. E aí vem motivação, vem comprometimento, vem aumento do nível de consciência. A Daiane faz uma pergunta que é nessa linha também do relacionamento com os colaboradores e a diferença que isso faz no resultado do negócio, né? Ela pergunta como que e aí você fica à vontade para responder, como que é a política de cargo e salário, se tem uma ferramenta de avaliação para o crescimento do colaborador, nós temos, todo mundo ganha participação nos resultados aqui, é super bom. Agora tem uma coisa, conforme o nível, tem os desafios por área. E as lojas têm um desafio de venda, margem, cobrança. Eu brinco que não é fácil ganhar aqui não, porque tem que cobrir muita coisa. Mas quando cobre, ele se torna um empreendedor, ele se torna como fosse dono também. Então, mas é muito simples. A empresa pequena não precisa inventar muito. Ela tem que pagar um X, que ela pague normal, não sei. Como é venda, eu sempre gosto de dar comissão, porque incentiva. E depois que cobrir o resultado, você vai pulando para as pessoas, eu digo pula meio, então você vai pulando, olha, se fizer 105 eu vou dar tanto, se fizer, levando as pessoas a sentir que elas estão crescendo também financeiramente com você. Que elas fazem parte. E coisas simples. Eu gosto muito de primeiro focar na venda, porque depois você foca na margem e tudo mais. Agora, se você não acredita que você consegue vender e depois perder muita margem, mas eu gosto muito. Minha gente, quando a gente vende, tudo dá certo nas empresas. Mas eu sou uma indústria. Não vem falar, é uma indústria que só vai dar certo quando vende, sabe? Então, assim, a venda... E a gente fica esquecendo, muitas vezes, quando cresce, de focar nessa venda, né? Ou se contenta com a venda que já está, ou se contenta, estamos em crise, ninguém vai vender mesmo. O Magazine Luiza nunca cresceu tanto como esse último ano e meio. Mas a gente, quando viu que a crise era grande, a gente criou uma foquinha, criou um desafio para todas as áreas. Todo mundo aqui nesse escritório bonito aqui passou a ser vendedor, diretor comercial, diretor de vendas, todo mundo era. A minha secretária tinha um número para vender e a gente nunca vendeu tanto, porque se o bolo diminuiu, você tem que tirar a fatia de outro para você sobreviver. Então, assim, você tem que ser mais competente para aumentar a fatia do seu bolo dentro do bolo menor. Foi o que nós fizemos. O bolo diminuiu, então vamos aumentar a fatia dele, fazendo competência, trabalhando a equipe. Nunca demos tanta premiação para a equipe quanto em 2016, 2017. É uma boa dica, hein, pessoal? E olha só, a Varcilene Pereira, também nossa seguidora aqui, manda uma pergunta para você sobre a concorrência. Acho que isso que você está falando sobre a crise e concorrência também tem a ver. Uma dica para superar a concorrência, que ela quer saber, já que hoje tem um grande número de empreendedores em todas as áreas. Quais seriam as suas? Como é o nome dela? Viviane. Varcilene Pereira. Varcilene. Primeiro, assim, eu tenho um respeito profundo a todo concorrente. Mas eu só quero saber o que ele está fazendo de bom. Ninguém me traz o que ele está fazendo de ruim. Então, conhecer o seu concorrente, porque o que ele está fazendo de ruim é bom, é ruim para ele, mas o que ele está fazendo de bom me afeta. Então, assim, é muito importante você saber o que o seu concorrente está fazendo de bom. Mas você levar a sua equipe a fazer uma coisa fora da caixa que eles não estão fazendo, é também um desafio muito legal com a equipe. Mas assim, conhece o concorrente, sabe o que ele está fazendo. Eu não deixo ninguém falar mal aqui de concorrente, nunca ninguém falou mal de concorrente. Eu quero só saber o que o concorrente fez de bom. O que ele fez de ruim não me interessa. E a gente desafia o grupo a criar campanhas, a fazer coisas, a fazer experiência no ponto de venda, fazer televentos. A gente tem um dia do cliente ouro que a gente não tem propaganda na TV. É só telemarketing, vem aqui, aí tem café da manhã, tem música, já teve até casamento no dia do cliente ouro. Uma senhorinha encontrou um senhorinho e daí em pouco eles casaram. Então assim, tem música, tem... No dia dos pais agora levaram barbeiro para fazer barba e cabelo dos clientes, pais. Então, assim, a gente fica inventando coisas e não deixa muita palavra crise entrar, não.
Você falou sobre inovação e sobre o Labs, né? O Átila Augusto, que é nosso seguidor no LinkedIn, ele está perguntando qual seria a importância do Luiza Labs para o crescimento da empresa e como a tecnologia pode ser inserida no mercado de micro e pequenas empresas iniciantes. Boa pergunta, hein, Átila? Legal. É assim, o Luiza Labs hoje é o principal motor da companhia. Quer dizer, é o principal motor. Nós temos 2 Luiza Labs, uma aqui em São Paulo e outra em Franca, que o prédio novo já tem, mas nós estamos inaugurando um prédio muito legal lá, para juntar, hoje está em 3, 4 lugares. Ela que cria toda a nossa tecnologia. E eu vou dizer uma coisa para você, tia. É muito mais fácil para o pequeno hoje ser tecnológico do que antes. Você, para fazer um filme, para colocar nas suas redes sociais, para colocar nos canais de TV, você levava quase 2 semanas gravando. Então, por exemplo, estou fazendo um live ao vivo aqui, quer dizer que está indo para todo o Brasil, com um custo baratíssimo. Tem 2 meninas aqui gravando, tem você aqui e acabou. Senão era um aparato aqui que tinha que gravar, produzir, colocar. Então, assim, é muito legal para a pequena empresa. Quanto mais tecnologia ele puder, nada de muito custo, tem que tomar cuidado, mas não desfocar a Átila da venda. A tecnologia não pode ser mais importante que a venda, ela tem que ser um instrumento para facilitar a venda. Eu falo isso porque quando a gente começa a se entusiasmar com muita tecnologia, a gente quer. Não tem nada a ver uma coisa com outra, viu? E sem a venda não tem o resto, né, Eu Luiza? falo assim, põe um dinheirinho na gaveta, depois... Porque tem empresa que nem tem tamanho e começa a falar em governança corporativa. Eu falo, gente, fatura primeiro, cria regras claras entre vocês, porque isso sempre tem que ter. Como é que vocês vão tocar a empresa, seja ela pequena, grande, seja entre você, dono sozinho, mas entre os funcionários. Liga para falar, olha, que hora nós vamos chegar, o que nós vamos fazer... Troca com a equipe, mas traça normas. Se é com a família, o Magazine tem acordo de acionista desde 1980, quando a gente era pequeno, mas não tinha governança, mas nós tínhamos acordos sérios, que é uma gestão eficaz. De um lado a gente está falando da tecnologia, da inovação, e aí tem uma pergunta aqui que é do Pablo Rodrigues, que tem a ver com o que você está falando de venda, que sem a venda não tem nada, não pode descuidar dela. Ele diz o seguinte, pensando no crescimento da Magazine Luiza, hoje é um grande problema das pequenas empresas o como lidar e gerenciar o financeiro e o fluxo de caixa. Ele pergunta se você tem alguma dica sobre esse assunto. Quem é mesmo? É o Pablo Rodrigues. Ô Pablo, muito boa pergunta. Eu falo que falta de lucro não quebra a empresa, mas fluxo de caixa quebra. O Sebrae tem um curso, vou fazer propaganda para o Sebrae aqui, que chama... Olha que luxo! Fluxo de caixa. Eu falo para o Sebrae, tive com eles, a FIF, todo mundo na semana passada. Esse curso devia ser totalmente divulgado, porque uma das coisas, o Magazine nem tinha muito capital, não tinha capital, há pouco tempo que nós capitalizamos, mas a gente nunca pagou um título atrasado um dia, nunca pegamos prorrogação. Mas é uma conta simples. É simples demais, mas você vai fazer o curso, porque é melhor. Mas eu vou te dar uma dica simples. Isso é uma caixinha que entra e a caixinha que sai. A que sai não pode ser maior do que a que entra. O pequena empresa não pode estar na gaveta da empresa, ficar tirando dinheiro do seu salário. Ele tem que ter um salário e tem que viver com aquilo. Se o salário é pequeno, então ele tira o maior. Então ele não pode misturar as 2 caixas. Então você nunca sabe, não estou falando você, mas a maioria não sabe onde é seu caixa pessoal, onde é o caixa da empresa. Fluxo de caixa quebra uma empresa rápido. Eu olho para você e te digo, eu sobrevivi porque eu era muito preocupada com fluxo de caixa. Sempre tive às 10 horas da manhã na minha mesa fluxo de caixa. O que você tem de carteira não é lucro. Muitas vezes você compara, acha que você vendeu a prazo, então você tem uma carteira, isso não é lucro, isso é fluxo de caixa. Lucro é o que sobrou da venda, menos a despesa e menos o custo do produto. Aí é o lucro. E você vai ver que esse lucro leva muito tempo para fazer fluxo de caixa, para você estar podendo para o pessoal comprar carro, trocar isso. Então, a gente tem um respeito pela instituição, pela empresa, a família inteira. A gente nunca pegou dinheiro quando não tem lucro, nós nunca fizemos dívida pensando em curar a empresa. Então, assim, é um respeito profundo ao caixa da companhia. E, além de tudo, dentro da companhia tem que ter muito equilíbrio com o fluxo de caixa. O que entra não pode ser, o que sai não pode ser maior do que o que entra. Então, esse é muito simples. E não ficar sangrando dinheiro toda hora para contas pessoais.
O Anísio, que é nosso seguidor no Instagram, ele está fazendo uma pergunta que você já respondeu, que é sobre o centro de distribuição. Ele quer saber se tem um ou vários, você disse que são 15, né? Não, a gente tem vários e nós vamos ter mais. Como que ele chama? É o Anísio. Em quantos estados hoje está a Magazine Luiza? 19 estados. Mas por quê? Hoje, com a venda da internet, as lojas estão transformando em pequenos centros de distribuição. Então, nós estamos colocando produtos que você compra na internet, pode retirar lá e você vai ser super atendido, porque a nossa equipe está muito preparada para atender esses dois mundos. Então, assim, agora, centros de distribuição, a gente tem 12 e a gente está montando outros menores em várias cidades. Hoje eu estava com o pessoal da Irlanda que vende empilhadeira, muito legal. E aí eles estavam falando tanto que vai crescer esse segmento de logística, porque o Brasil é muito grande, todo mundo quer entregar num prazo muito rápido, né? Você está falando da experiência do cliente, que hoje ela é muito... a preocupação é que ela seja tão boa no digital como nas lojas físicas. A Carolina, que é nossa seguidora no LinkedIn, ela quer saber dessa integração que você está dizendo que foi feita, né, entre o digital e o físico. Quais foram as principais medidas adotadas pela empresa para fazer esse atendimento que hoje é conhecido como omnichannel, né, multicanal? Quais as principais medidas? O nome dela é Carolina. Carolina, eu costumo dizer que digital não é processo, é cultura. Então nós ficamos muito tempo aculturando a nossa equipe de campo, porque não se esqueça que muitas vezes o site é mais barato do que a loja. Se eu for por mais caro, por enquanto, não vende. Então a gente aculturou muito a nossa equipe e envolveu ele. Hoje as nossas lojas, elas produzem filmes, eles que fazem a página no site da sua cidade, eles produzem filmes e soltam no Facebook deles. Então assim, eles começaram a ser participativos. Eles também eles também tiveram muita vantagem de ter o digital, porque hoje levava 20, 30 minutos para atender um cliente, hoje através do digital eles levam 4, 5 minutos. Isso para contar estoque. Então a gente mostrou que o digital era uma questão de cultura, que não foi nós que criamos, e que eles tinham, que a gente... E não mandamos ninguém embora. Você vai na nossa loja, tem pessoas muito idosas que estão conosco há muito tempo e que aprendeu a mexer no digital, porque a gente acreditou na equipe que eles iam mexer. E tivemos tempo, né, para fazer isso. Quando o mercado não acreditava, a gente começou a fazer isso, que chama Abraço Novo. Em 1910, a gente lançou, 2010, a gente lançou um negócio que chamava Abraçar o Novo, onde a gente dava muito treinamento. Agora, a primeira coisa que eu fiz, eu vou só te contar, é aprender a entrar no Instagram. Eu treinei todos os dias e não desisti, como diz meu neto. Porque pra gente não é fácil você estar nas redes sociais. Eu que faço o meu, eu que monto, e eu acho que se eu também não tivesse entrado, eu não conseguiria. Eu brinco assim com os mais velhos. Se eu conseguir, qualquer um consegue. Então, porque uma vez eu falei pro meu neto, eu perdi do pequenininho a 30 mil a 1000, o que eu faço? Pai, vovó, treina todos os dias e não desista. E as primeiras fotos minhas no Instagram ficavam horrível. E hoje eu já ganhei até prêmio como uma pessoa que lida bem com o Instagram. A Luísa é uma influenciadora e assim, eu quero te contar que para nós é uma honra estar aqui na sua mesa, onde você faz as suas as pílulas, as dicas da Luísa, que a gente acompanha aí no seu perfil no Instagram, a gente vê o quanto a audiência é grande, então a gente está se sentindo assim muito honrado de estar dividindo a bancada aqui contigo. Aliás, eu comecei a dar palestra por causa do Sebrae, porque eu gosto muito da pequena empresa, eu acho que a pequena média empresa, ela é que vai fazer melhorar a economia do país. Então, por causa do Sebrae, eu comecei a dar palestra desde 1990 por causa disso. Tá certo. O Charles Navarro, que é nosso seguidor no Facebook, você vê que a gente tem pergunta de todas as redes, né, Luísa? Ele está falando sobre essa questão das lojas físicas, das lojas virtuais, e ele fala que ele tem a impressão de que a loja física virtual tem crescido bastante, né, sem o estoque, que é essa modalidade da pessoa compra, vai buscar. Na sua opinião, ele quer saber qual o maior diferencial que faz com que essa mesma loja possa competir com as demais concorrentes lojas físicas que tem o produto ali na mostra, na vitrine. Nós somos um dos únicos quase no Brasil e no mundo que tem a loja física desde 91, que não tem produto, a não ser o telefone que você pega na hora. Mas é uma cultura, agora a gente acredita nisso, mas a gente sabe que o cliente também quer levar na hora. Então a gente tem 180 lojas dessas, a gente fica em cidades menores, onde não tem concorrente, onde a concorrência é mais difícil, mas eu acredito profundamente que essas lojas com depósito atrás
vai ser um dos grandes segmentos do Brasil também. Mas nunca, gente, nunca. O Magazine Luiza está saindo de uma empresa com pontos físicos, uma área digital, para uma empresa digital com pontos físicos e calor humano. Quer dizer, nunca vai perder o calor humano. Isso no digital, em lugar nenhum. Então, o Frederico, que é o CEO da companhia, nós tiramos o segundo lugar para se trabalhar do Brasil, de todas as empresas, e o desafio dele é pegar primeiro. Porque a equipe tem que estar alinhada, como eu falei, porque senão não vai ter bom atendimento. A Roselena, ela está falando exatamente sobre isso, como a área de gestão de pessoas contribui para o negócio do Magazine Luiza. É completamente para mim, gestão de Yara, né? Roselena. Roselena, para mim, todo mundo aqui na empresa tem que ser gestor de pessoas. Todos têm que gestar. Não tem jeito de você ter atendimento e inovação se não tiver pessoas alinhadas. Isso, assim, até a faculdade, as melhores faculdades, GV, USP, eles mudaram o currículo de administração. Hoje tem gestão de pessoas como currículo, com todo esse desenvolvimento tecnológico que você está vendo aí. A Giovana Costa é cantora e compositora. Ela trabalha no ramo de músicas para eventos e ela quer saber assim, como que pode conseguir uma empresa aumentar o número de parcerias e também produzir a um custo menor. Como que é essa coisa das parcerias aqui na Magazine Luiza com fornecedores? A gente sempre trabalhou ganha-ganha. É muito difícil fazer isso. A gente foi acostumado a trabalhar onde eu vou ganhar um do outro. Isso na área comercial. Então a gente teve um trabalho muito grande de mudança de paradigma, que trabalhar o ganha-ganha é um desafio, só que ele é muito mais sustentável e muito mais idealista, né? Porque aí a gente trabalhou muito com os principais parceiros, onde eu vou ganhar, o meu parceiro que me fornece vai ganhar, a empresa vai ganhar, o funcionário vai ganhar e o cliente final vai ganhar. Então, trabalhar o ganha-ganha é um desafio muito grande, porque você muda a sua crença que você veio a vida inteira inconscientemente. Senta numa mesa de negociação, eu tenho que ganhar um do outro, e mesmo que estiver perdendo, eu tenho que ganhar um do outro, é com o marido, com a mulher, é com o filho. Então, quando a gente muda o interno do ganha-ganha, e a gente trabalha muito o negócio que eu gosto muito, que eu acho que é uma dica muito boa. Fazer menos com menos, todo mundo faz. Fazer mais com mais, todo mundo faz. Mas fazer mais com menos foi 2 anos de trabalho nós aqui. Aí a gente chamava o fornecedor e falava, olha, essa loja está custando tanto, a gente tem que diminuir 25%. Eu sei como diminuir, é só mandar você abaixar, você pode até abaixar porque você está na minha mão, mas daqui a 2 meses não te sustenta. Então você volta para casa e vai nos ajudar a ver o que dentro da sua fábrica você pode fazer para mudar esse custo de instalação de loja. Aí ele falava, Luísa, se a gente diminuir 20 centímetros da parede que a gente faz de madeira, você ganha tanto, e a gente conseguiu diminuir 40% e todo mundo saiu ganhando. Então, mas é uma cultura. Fazer mais com menos é uma cultura. Porque porque quando tem uma crise, todo mundo apaga a luz, faz isso, desliga, custo, que não estou dizendo que custo não é importante, mas vai cortando custo sem saber o que gera venda, o que não gera. Aí nessa hora tem que a equipe falar, a crise existe, ela está aí, como é que a gente pode fazer mais com menos? Menos com menos todo mundo faz e mais com mais todo mundo faz. E essa história do e-commerce, como que lá, mais de 20 anos atrás, você conseguiu ter essa visão de futuro, enxergar que esse negócio dava certo? Quando ainda nem tinha internet, quando eu criei a loja eletrônica, eu nem sou muito tive a visão de futuro, não é isso. Eu sempre gosto de inovar. Aí eu falei, puxa, a Pernambucana na época, em 91, ela estava fechando muitas lojas em cidade de Batatais, Igarapava, Cássia, daquela região nossa que era muito cidades pequenas. A Pernambucana, quando a gente era criança, era sinal de prestígio da cidade, né? Onde tinha uma Pernambucana era o centro da cidade. E aí o pessoal me pedia muito para ter uma loja na cidade, mas se ela estava fechando, como é que eu ia abrir, né? E aí então a gente trabalhou muito na época com Oscar Mantomura em equações impossíveis, que era você lançar uma pergunta, como é que eu posso ter uma loja que satisfaça a cidade e que a gente não tome prejuízo. E aí desse brainstorming nasceu Magazine Luiza para a sua cidade, a loja do ano 2000. Não vou eu saber que é a loja do ano 2000. Aí vem as dificuldades, porque tudo que você faz novo, fala, não vai dar certo, não vai dar certo. Eu tenho gente que me pede desculpa até hoje.
Mas eu tenho uma cabeça de solução, a não ser para doença, eu sou uma pessoa ótima de solução. Fui criada desde pequena. A minha mãe falava, vai que resolve. Se eu chegava reclamando da professora, por que você não resolveu com ela? Então, assim, eu tenho uma cabeça de solução. Qual o problema que eu podia ter com aquelas lojas? É o cliente chegar lá, imagina em 91, e não ver o produto. Ele espera uma loja do Magazine, chegar lá e ele vê uma TV e vídeo. Na época era TV e vídeo, vendedor, centro de promoção. E aí a gente fez o que nós chamamos de marketing educativo. Para cada público, o rural a gente fez um, a escola a gente usou outro, dizendo, olha, você não vai encontrar, mas é a loja do ano 2000, mas você vai ter calor humano. Você vai ter... Então assim, a gente foi tirando as expectativas. Lógico que é uma coisa que não é tão simples. É um processo. É um processo, né? Mas não é rápido. a gente, você sabe que nós... Nunca ninguém chegou na loja e falou, esperava encontrar produto, porque era tão massificado 3 meses antes. Falando quando a gente... Mas você vai ter o calor humano, você vai ver o produto, e antigamente não tinha muito mídia, então você tinha que ver fita 10, vai ver a geladeira. Então, hoje é um espetáculo. E aí a gente evoluiu para Lu, né? Que é assistente virtual, o neto. A Lu sempre existiu. Ela era a tia Luísa, é isso que eu quero falar. A gente não perde o calor humano. O site já nasceu com a Lu, com a tia Luísa, porque como a gente quer humanizar, como é que a gente não ia pôr uma pessoa... Tem gente que adora a Lu, tem gente que tira foto com a Lu, e ela fala, tem gente que... Ela tem site hoje, ela até brinca de que estou namorando. Então a Lu é um personagem humano que responde ao cliente, que toma paulada nas redes sociais também. Então, assim, mas é tudo fruto, gente, de propósito. Um propósito de ter humanizado. Como a gente tem... Então, primeiro ela foi tia Luísa, depois ela foi... Hoje é a Lu. Ela existe desde quando? Desde 2000 e pouco, quando montou o site. O neto do Instagram é que tem essa curiosidade, como que ela surgiu, né? Então ela já surgiu para veio humanizar, Neto. Qualquer dia, se você me mandar depois no story meu, para mim te mandar, eu te mando um filminho da Lu. Ela conta a história dela, como é que ela nasceu. Tá, o Jefferson, nosso seguidor no Facebook, pergunta como é que é o seu relacionamento com a sua equipe mais próxima. Ele conta que teve um chefe que nem bom dia dava. Não, isso não usa mais, né, Jé? Eu também acho que já... Não, isso já passou, né? Coitado, vai ver timidez, vai ver... A gente ainda tem uma visão de chefe, aquele que não pode perder o poder, sabe? Mas geralmente é insegurança e timidez. Eu acho que nesses chefes vocês têm que chegar e falar bom dia, tudo bem? Então, assim, não tem... Geralmente é muita insegurança e timidez, que a gente acha que é arrogância, né? Passa até achar que é, mas no fundo pode ter certeza que é timidez. Insegurança também. E a Bárbara do Facebook quer saber, falando em relacionamento, como que é trabalhar com a família, né? Hoje, como que é essa gestão, a família aqui dentro da empresa? É o seguinte, a família é muito pequena, aqui só tem, além de mim, meu sobrinho e meu filho. Eu nunca mandei meu filho trabalhar na empresa, eu nunca criei filho para trabalhar. Ele veio, sempre a gente teve diretores, o Marcelo era o CEO, quando ele não era CEO ainda. Então a família não pode trabalhar agregado e a gente tem uma relação muito profissional. Tá certo que a gente tem muito pouco, a família é pequena, mas saiba de uma coisa, empresa familiar hoje está valendo na bolsa mais do que a outra, desde que ela seja profissional e tenha governança. Certo? E governança não é montar um conselho, não. É ter claro as regras, onde os filhos vão ficar lá de baixo, não vão chegar diretor aqui sem ter competência. Eu não vou fazer média se um tem mais jeito, o outro tem menos, para poder colocar na empresa. Então, é um ditado que fala muito no interior, não sei se é do interior, não mata galinha de ovos de ouro. Então, é não matar galinha de ovos de ouro. Eu sou do interior e essa é uma dica muito importante porque a gente sabe que essa é uma realidade dos pequenos negócios, né? Na sua maioria são formados por empresas familiares, né? Então, que é muito bom ser familiar, mas só que tem que ser uma empresa familiar profissional. Profissional, que eu digo, com regras claras. Aqui tem horário para entrar, aqui tem horário para sair, aqui tem as férias certas, aqui não se pega dinheiro, o plano de crescimento da família vai ser esse. E o pai e a mãe têm que trabalhar muito, 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 que é muito difícil para um pai e uma mãe escolher um filho que tenha mais capacidade do que o outro. Aí eles começam a botar um no conselho, outro não sei aonde, começa a apaziguar. E muitas vezes, depois que eles morrem, dá muito problema. A decisão, muitas vezes, não é pensada pelo melhor do negócio. Às vezes é pelo melhor da relação. Eu acho até que não tem jeito de não entrar o afetivo. Porque você é gente
e a gente não separa assim. Mas quando você começa uma empresa e que você já leva ela certinha, não tira dinheiro, que você não tira sem precisão, que você leva ela certinho, você, por exemplo, eu comecei lá de baixo, como é que meu filho e meus sobrinhos não iam começar, certo? Então eles sabem que isso para mim foi um espetáculo. Então eu trabalhar no fim do ano, até para poder ganhar dinheiro, para poder dar presente, foi uma coisa boa, porque eu ganhei, me dei bem e todo mundo depois queria trabalhar em dezembro, mesmo pequenininho. Então assim, é o exemplo que vai levando. E é cada momento acertar a empresa para ela ser mais familiar profissional. É muito legal ter uma empresa familiar. A gente não quer perder o controle na bolsa de jeito nenhum. Pode falar que com 30% eu tenho, falar qualquer coisa, que enquanto eu estiver aqui eu não perco o controle. E graças a Deus o pior já passou, hoje eu não preciso perder mesmo. Eu acho que essa dica sobre a gestão da empresa familiar, ela é tão importante quanto o que você estava dizendo antes da gestão financeira, né? De separar o que é o recurso da empresa, o que é o prolabore, o que é a retirada. Você tem que tratar a empresa como se tivesse um sócio ou alguém muito importante que não é seu parente e que manda na empresa também. Porque eu já fiz isso. Uma vez eu vendi 12% da companhia para um fundo, para ele poder me ensinar a ter mais governança. E foi muito bom. Só que eu ouvia, eu obedecia. Ele tinha 12%, 12,5%, eu achava que ele tinha 50%. Mas no papel ele tinha 12%, mas eu queria aprender. Então, e foi muito bom, um treino muito legal. A gente já está indo para as perguntas finais, pessoal. Assim, tem muita pergunta, a gente, né, o tempo é curto, a gente não consegue responder tantas, mas vamos responder mais umas aqui para a gente finalizar. A Laura, ela quer saber se você ainda enfrenta machismo ou se hoje, pela sua posição, isso já está superado na sua vida profissional. Ô Laura, imagina que eu sou do interior, falo porta, graças a Deus que eu sou de Franca. E eu cheguei aqui em São Paulo há 40 anos atrás, menina, para muitas vezes reunião de fornecedor para vender o Magazine Luiza. E o nome não ajuda, porque eu não quero dizer que eu quero dizer não ajuda no sentido de saber que o Magazine é uma loja que vende eletrodoméstico, móveis, parece revista, mas o povo que escolheu então é um nome super forte. E eu tenho que enfrentar, até hoje 99% dos meus colegas são homens. Você imagina isso há 35 anos atrás, eu menina do interior. Então assim, primeiro, foi uma coisa tão interessante, porque eu não quis ser masculina. Eu até hoje não uso calça comprida para trabalhar, não que eu tenha nada demais. Mas eu queria me defender tanto para ser feminino, e aí quando eu não queria ser masculina, eu não entrava muito na onda do masculino. Então eu falava, estou intuindo, não chorava, não sei. Eu acreditava no processo e sempre respeitei muito masculino, muito. Eu sou muito a favor da união. Agora eu vou falar como mulher, e não como a minha luta como mulher no Grupo Mulheres do Brasil. Ainda temos muita coisa para alcançar. A gente tem crenças que nos limitam muito. Já conseguimos muita conquista, mas hoje tem 7% de mulheres em conselhos. Se você tirar em conselhos de empresa aberta, se você tirar as donas e as filhas de dona conselho, cai para 2%. Vai demorar 100 anos para ter 20%. Então eu vou falar uma coisa que nem todos os seus ouvintes vão gostar, mas eu sou totalmente a favor de cota. Cota é um processo transitório para tirar uma desigualdade, transitório. Então, assim, eu acho que tem que ter cota para mulheres em conselho, porque hoje é a mulher que decide, senão nós vamos levar 120 anos quem fala em meritocracia. Então, 120 anos, nem os bisnetos, no meu caso, eu sou dona da empresa, eu estou defendendo os executivos, quem não são dona. Então, assim, está parado em 2%, 3% faz muito tempo. Então, assim, e não é por mal, é crença que limitou. Mulher não é convidada para estar em conselho. Quando tiver cota, mas se ela entrar, ela tem que entrar por meritocracia. Tá bom, então espera 120 anos. Pronto. O Marcelo quer saber como é o processo de treinamento da equipe de vendas da Magazine Luiza. Ô Marcelo, eu costumo dizer, a gente tem treinamento 10 estrelas, nós temos tudo. Mas para mim não tem treinamento melhor quando você aumenta o nível de consciência das pessoas, para ela entender a importância dela no Brasil, no mundo, aqui na empresa, e que ela se sinta motivada porque ela vai atrás. Eu não estou falando que treinamento operacional não é bom, até mandei vocês fazerem de fluxo de caixa. Mas para mim, o treinamento melhor é quando eu consigo trabalhar um pouco o emocional das pessoas,
as ansiedades dela e consigo aumentar o nível de consciência do que ela é capaz de fazer. E aí, então assim, a gente tem muito treinamento desse tipo, que trabalha muito quem sou eu, o ego das pessoas, como é que ela lida em grupo. Então, esse nível de consciência, para mim, ela busca aprender o fechamento de caixa, ela busca aprender a vender. Primeiro, ela precisa aprender a servir. Aqui na empresa, a gente contrata gente que gosta de servir. E eu tenho uma notícia para vocês. Assim como eu aprendi a mexer no Instagram, os jovens de hoje vão ter que aprender a servir. Porque as empresas grandes estão selecionando pela capacidade de servir os jovens. Porque inglês e tecnologia, eles nascem sabendo. Mas como servir, não. Porque as pessoas... Então, assim, também eles têm que aprender com a gente essa capacidade de servir. Então, assim, à medida que as pessoas têm uma oportunidade, elas querem. Porque, para mim, a primeira coisa que eu pergunto para a pessoa é se ela quer. Porque quando ela não quer nada, não está no momento dela, eu não critico, mas a pessoa precisa querer. Agora, infelizmente, no Brasil, 60% das pessoas não têm oportunidade. Nós estamos com 13 milhões e meio de desempregados, que é uma das coisas que me deixa mais triste, porque depois da saúde, para mim, o emprego é a coisa mais importante que tem. Com certeza. A Patrícia Buono, Luísa, ela é sua fã, mandou uma mensagem pra gente logo que a gente anunciou a live. Ela te elogia, diz que você é fantástica, especialmente como especialista digital da identidade visual, especialista digital da identidade virtual do Magazine Luiza. E a pergunta dela é a seguinte: no Labs da empresa, a equipe de TI projeta investir em holograma para colaborar com o aumento de vendas de mais itens, como óculos virtuais, TVs, telões, aparelhos de celular e outros produtos? Patrícia, a gente até tem um trabalho desse, mas a gente costuma dizer, meu filho fala muito isso, Frederico, não ficar inventando muita coisa antes da hora. Então, nós tínhamos coisas básicas para fazer. Então, assim, não que a gente não tenha uma equipe fazendo isso, inclusive eles estão na China agora, eles vão muito para os Estados Unidos, a gente tem que estar atento. Mas e vamos chegar nisso e não tem como agora a gente chegou. Você abaixa um aplicativo do Magazine Luiza e o aplicativo, no outro dia, ele fala com você. Se você procura fogão, no outro dia ele sabe que você procurou fogão, ele busca tudo de fogão. Então, cada vez mais interativo. Mas o que eu quero dizer com isso é muito legal, mas a gente procura primeiro pôr aquilo porque você vai nessas feiras, você vê tudo isso, mas na hora de pôr na prática é muito mais difícil. Então, a gente não perde o fazer acontecer, sabe? Agora, lógico que nós temos uma equipe estudando isso e nós temos uma inteligência artificial hoje muito forte e a gente está desenvolvendo. Mas, assim, nós vamos desenvolvendo conforme o mercado. A gente vai só estudando aquilo no Naticum, mas para pôr na prática é conforme a gente vê que dá para pôr mesmo. Não é uma coisa só de moda. Eu acho que eu posso testemunhar sobre o marketing digital que vocês fazem, porque a gente estava, nos últimos dias estudando, para vir aqui conversar com você. E aí todo o site que eu abri aparecia o anúncio do aniversário do Magazine Luiza, o Clima Tempo, todos os sites. Então é um estudo bem feito, que a sua equipe está fazendo. Tenta, né? Bom, tem muita gente te elogiando a nossa entrevista. Obrigada, viu, gente? E o atendimento nas lojas e o atendimento online. E eu quero dizer para quem não pôde acompanhar aqui o nosso papo, que o vídeo vai ficar disponível tanto no Instagram, onde a gente está transmitindo ao vivo agora, quanto no Facebook e também no YouTube. A gente vai ter lá uma playlist, porque a gente ontem conversou com o Flávio Augusto, da WhatsApp, hoje a gente está aqui. E amanhã a gente vai ao Rio conversar com a Camila Farani. Então, assim, eu conheço muito a Camila. Nossos seguidores escolheram um time de peso e a gente está muito honrado de ter essa oportunidade aqui. E aí esses vídeos todos vão fazer uma playlist lá no nosso canal no YouTube, tá bom? E Luísa, pra gente terminar, eu quero fazer um jogo de palavras sobre o significado de alguns temas para você e o que você poderia dizer sobre esses temas para quem está aí buscando empreender ou para quem tem um pequeno negócio e precisa estar atento a esses temas. 60 segundos mais ou menos cada palavra. Tá. Sonho. Sempre sonhar. Sonho é que move a gente. Então, agora, só que assim, sonho só é só um sonho. Mas sonho que se sonha junto é realidade. Então, a gente tem que sempre estar com alguém sonhando com a gente. Propósito. Não vai ter jeito de ter uma empresa sem propósito. Acabou a empresa só com lucro. O consumidor não vai comprar. O propósito é indispensável. O Frederico está numa revista super famosa de tecnologia, ele fez assim,
Minha mãe, a Luísa, sempre abriu mão, muitas vezes, do lucro para não perder o propósito. Acabou de escrever numa revista agora, uma revista super forte econômica. Então, assim, eu nunca abri mão do propósito por causa do lucro. Projeto. Gente, projeto é uma coisa assim que eu adoro, mas que faz acontecer. Eu não gosto daqueles projetos mirabolantes porque eu gosto de... Eu sou startup. Eu começo a ter um projeto e vou pôr ele na parte e vou consertando ele. Então eu gosto muito de projeto, mas projeto rápido e que eu vou experimentando fazendo. Sabe, esse negócio de ter milhões de projetos, ficar pensando vai dar certo, não vai dar certo, coloca. Loja eletrônica, se eu fosse fazer projeto muito forte, na época todo mundo apostava que não ia dar certo. Certo? Então, assim, não sou contra projeto, eu sou contra ficar planejando, escrevendo, pensando e não... Porque depois você põe na prática, você vai ter que ir mudando mesmo. Então, assim, eu costumo dizer assim, você vai subir uma escada, começa subindo. A sua velocidade você vai dar. Se você cair, você levanta de novo e sobe de novo. Ou inventa outra escada, mas começa. Então, assim, eu gosto, lógico, você não pode fazer uma coisa sem medir os resultados. Mas eu tenho muito medo de OM, projeto, muitas normas. Hoje, no século XXI, diante de toda essa realidade de mudanças muito rápidas e necessidade de ter um projeto muito rápido, o planejamento, como que você vê o planejamento, especialmente para quem é pequeno? Muito simples. Eu soltei nas minhas pílulas 3 perguntas que eu adoro para planejamento. Seria o que a empresa faz e não deveria fazer, ou a loja, ou o negócio, o que ela faz e deveria continuar fazendo, e o que ela não faz e deveria fazer, o que ela faz e não deveria fazer, e o que ela faz e deveria continuar fazendo. Durante muitos anos, esse foi meu planejamento. Eu perguntava isso para a equipe. Aí, quando eu trazia, eu sabia o que eu poderia continuar, o que eu não estava fazendo e o que eu estava fazendo errado. Mas aí a equipe toda me ajudava. Aí você solta o planejamento das coisas que você vai atuar. Sempre também amarrado a uma venda. Tem um mundo de musiquinha aí que agora são 500 milhões, 600 milhões, 700 milhões e a equipe saía com as notinhas. Então, assim, sempre eu tinha um lado do planejamento que é o estrutural e tinha um volume de venda para alcançar. Então, sempre isso. Tem até um pupurri muito interessante que eu preciso colocar no meus... Eu preciso ter um YouTube para que eu possa pôr coisa mais longa. Esses stories sobre os 333, a gente achou muito interessante. A gente pode colocar no nosso, na sequência do vídeo? Pode. E tá lá mesmo, são as 3 coisas. Por quê? Mas a pessoa precisa querer ouvir o outro falar. Por isso que eu tô me batendo há 2 semanas no feedback. Porque assim, você não pode levar o feedback pelo lado pessoal. E falar, ai, tá falando mal de mim. Nossa, esse funcionário não gosta de mim. Nossa, então eles têm que entender que eles também estão construindo. Isso aí me ajudou tanto no planejamento que você não imagina. Durante muitos anos eu fazia isso em outubro, recolhia tudo, tabulava e daí eu já sabia o que eu tinha que planejar para o outro ano, sabe? Então, muito simples, sem muita sofisticação. Eu costumo dizer, gente, põe o dinheiro na gavetinha que tudo dá certo. Continuando o ping-pong, que a gente fugiu aqui um pouquinho, né? Persistência. Não tem jeito, porque assim, ainda mais nós no país que a gente tem, de tanta instabilidade, se você não ter perseverança e persistência, não tem jeito, né? Indispensável. E essa palavra da moda, Luísa, resiliência, o que ela significa para você, para sua trajetória? É muito perigoso usar, né? Porque quando você tem resiliência de aceitar uma coisa que você não gosta, eu não acho que é legal. Agora, quando você tem a resiliência de esperar o outro chegar no momento, de você respeitar a liderança do outro, de você olhar... Eu gosto muito, eu estou sem crachá, mas o nosso crachá para mim, resiliência para mim é isso, faça os outros que eu gostaria que fizesse a você. Essa é a nossa regra de ouro. Quer dizer, eu estou aqui com você, eu estou inteira, agora mesmo eu vou estar no jantar, eu estou inteira, porque você saiu, veio, e as meninas chegaram aqui ansiosas porque os horários não batiam, então assim... Inovação. Indispensável. Inovação é assim, tem que ser uma cultura da companhia. E cuidado quando está indo tudo bem, a gente acha que não precisa inovar, e a gente precisa inovar quando está indo tudo bem. Esse ditado em time que está ganhando não se mexe. Eu nunca gostei dele. Não é um bom ditado. Eu nunca gostei dele, porque quando vai mexer já está muito difícil. Fracasso. Faz parte do jogo. Agora a gente tem que tomar cuidado com o fluxo de caixa. Mas fracasso faz parte, você não vai acertar sempre, certo? Agora você tem que aprender. Eu costumo dizer que eu adoro errar, a primeira vez. Me chamo muito burra quando eu erro
fico muito chateada quando eu erro a segunda, mesma coisa. E muito boa quando eu erro a terceira. Porque eu falo que eu tenho que dar espaço para novos erros. Porque você vai aprendendo agora. Um fracasso tem que ser uma lição para não repetir de jeito nenhum aquele fracasso. Sabe, se eu errei porque eu não soube lidar bem, eu vou aprender, começar de novo, mas uma coisa que aquele lá, erro eu não posso ter mais. Realização. Eu acho que a realização é uma coisa muito quando você realiza também com seu propósito. Tá certo que eu crescer, a empresa valer é uma coisa, mas pode ter certeza, parece coisa, mas quem me conhece sabe disso. Eu fico muito mais realizada de conseguir levar o propósito da empresa junto com o lucro do que se eu tivesse uma empresa só. Eu acho que o desafio foi muito maior. Então a realização, ver todo mundo, uma empresa que está gerando não sei quantos empregos, uma empresa que as pessoas são felizes, que elas podem ser elas mesmas. Isso, porque depois de uma certa idade também, e de você tem algumas coisas, não muda muito você ter mais ou menos uma coisa. É isso, pessoal. Acho que a Luísa é o tipo da pessoa com quem a gente tem vontade de sentar, tomar um café e conversar a tarde inteira. Mas ela tem compromissos e eu mais uma vez peço desculpas a ela e a vocês pelo nosso atraso no começo. Mas para nós foi uma honra bater esse papo aqui. A nossa live está chegando ao fim, mas em meu nome, em nome do Sebrae, eu quero agradecer imensamente por você ter nos recebido aqui na sua empresa, ter aberto a sua agenda para a gente. E agradecer aos seguidores, né, que mandaram perguntas, que colocaram aí nos comentários tanto carinho, né, tanto para o Sebrae como para você e para o Magazine Luiza, e te agradecer mesmo, assim, eu de também coração. Eu quero agradecer vocês todos, muito obrigada, é muito carinho que eu recebo. As mulheres são muito unidas, quem não acreditar nisso não é verdade. E quero cumprimentar o Sebrae, eu tive com vocês, eu sempre fui fã do Sebrae, e eu tive com eles a semana passada, eu estou impressionada do salto digital que vocês estão lutando para dar. A gente vai fazer uma experiência que eu vou ajudar. O Sebrae tem, eu falo que ele tem o maior currículo de curso, ele é um pouco ruim de marketing, eu vendo mais para eles do que eles mesmos. Curso com propaganda, curso zero, com tudo mais. Então, tanto curso bom. Então, eu quero cumprimentar, eu fiquei muito feliz que acompanha o Sebrae há tanto tempo, da semana passada até em Brasília, eles me chamaram para ver o salto digital que o Sebrae está dando, assim. Me deixou muito feliz, o Magazine vai fazer uma experiência no Marketplace, eu fiquei muito satisfeita e vocês podem acreditar que lá tem curso de tudo. Muitas vezes eles não sabem vender os cursos lá não, mas é muito bom. Eu brinco com eles que eles só são ruins de vender os cursos, mas tem fluxo de caixa, tem tudo que vocês pensavam. Pode acessar, então vou fazer propaganda para não passar vergonha, né? ead.sebrae.com.br, vários cursos online, além do de fluxo de caixa, online, gratuito, aberto, sem limite. Não, e eles falam que vão fazer... Pode acessar. Agora eles vão fazer para cada dificuldade das pessoas. Sim, a gente está fazendo um processo grande de transformação digital. A gente se encontrou lá, você teve no evento de empreendedorismo feminino, né? E também batendo esse papo sobre a transformação digital, né? Que é algo que a gente está, assim, a passos largos, buscando uma forma de atuar de forma ainda mais centrada no cliente. E mais sabendo a necessidade, porque o empreendedor, cada um tem uma necessidade naquele momento. Eu quero aproveitar, eu não posso deixar de vender, por favor, comprem no Magazine Luiza. Tá certo, passado o merchan do Magazine Luiza, o merchan do Sebrae, a gente se despede, agradecendo mais uma vez a Luiza por ter conversado aqui com a gente. E amanhã a gente tem a última live dessa série especial com a Camila Farani, a partir das 16 horas. Não percam. Muito obrigada. Lá no Rio de Janeiro. Sou amiga da Camila. Um abraço para Camila. A gente agradece então a audiência de todos. Uma boa tarde, Luiza. Boa tarde a todos. Boa tarde.